Por favor, senhor, não nos tire daqui. O milionário João Guimarães visitou sua velha casa abandonada para destruí-la, mas o que encontrou ali mudou tudo. Fique até o final desta emocionante história, que lhe mostrará como uns pequenos invasores rejeitados em toda parte salvaram uma vida sem sequer notar. Começamos. A luz da tarde se filtrava pelas cortinas de veludo, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar do grande salão. João Guimarães permanecia imóvel em sua poltrona de couro, com os olhos fechados e as mãos nodosas descansando sobre os joelhos. Aos 70 anos, o homem que havia levantado um império têxtil e de agronegócio do nada se sentia como um estranho na sua própria casa. Os tetos altos, as molduras banhadas em ouro e os tapetes persas que amorteciam qualquer som lhe pareciam agora um fardo insuportável. Cada canto daquela mansão gritava o nome de Isabel, sua esposa, cuja ausência era um abismo que nenhuma fortuna podia preencher. Havia apenas alguns meses que o câncer havia levado a mulher, que foi sua bússola e seu motor. Desde então, a vida de João cada dia parecia não ter sentido. Os luxos não lhe pareciam nada de especial. Não desfrutava nem sequer da comida. Tinha passado toda uma vida com ela. Por onde quer que olhava estava sua lembrança, seu riso, sua voz, seu olhar, sua companhia calorosa. Ela tinha partido para sempre depois de toda uma vida ao seu lado. A luz da janela chegou aos seus olhos. De repente, escutou uma voz doce e alegre falando com ele. Vamos, levanta, carinho. Não seja preguiçoso. Já amanheceu. Já sabe que Deus ajuda quem cedo madruga. João abriu os olhos só para encontrar o dourado do sol da tarde iluminando seu rosto. Mas não havia ninguém falando com ele. Estava completamente sozinho. Ah, dormi de novo, disse sua voz monótona e desanimada, quebrando o silêncio do salão vazio. João já não tinha horários. Dormia a qualquer momento, às vezes quase o dia todo. Que sentido tem acordar agora se não desfruto nada do que faço? Pensava para si mesmo. Levantou-se com dificuldade, sentindo o ranger de seus ossos e o peso de uma tristeza, que se instalava no seu peito como uma pedra. Aproximou-se do grande janelão que dava para os jardins perfeitamente cuidados, onde 2 empregados trabalhavam em silêncio, podando os roseirais que tanto Isabel amava. Ele já não encontrava beleza nas flores, só o lembrete de que tudo o que cresce termina por murchar. O som de vários veículos se aproximando pelo caminho de entrada interrompeu sua melancolia. Eram seus filhos. Ricardo, o mais velho, vinha da capital financeira onde dirigia o ramo financeiro da família. Marcelo chegava de suas viagens de negócios no exterior. E Júlia, a caçula, tinha deixado por um momento sua vida na cidade costeira para visitar o patriarca. João os recebeu no vestíbulo, forçando um sorriso que não chegava aos seus olhos cansados. Os 3 o rodearam com abraços rápidos e olhares carregados de uma preocupação genuína, mas também da impaciência própria de quem tem agendas repletas. Pai, o senhor está muito pálido, disse Júlia segurando suas mãos com ternura. O senhor não pode continuar trancado aqui, deprimido. Esta casa é muito grande para o senhor sozinho e o ar parece estagnado. Júlia tem razão, assentiu Ricardo enquanto verificava discretamente seu celular. Nos preocupa que a este ritmo o senhor adoeça. Sei que ama esta casa que está cheia de lembranças da mãe, mas creio que se agarrar ao passado assim pode lhe fazer mal. Estivemos conversando e achamos que o senhor precisa de férias, mudar de ambiente, espairecer a mente. Sabe, um cruzeiro pelo Mediterrâneo seria uma boa ideia. Ou talvez um retiro nos Alpes. O senhor precisa que cuidem de si, pai. Não queremos que adoeça por estar alimentando este luto. João olhou para seus filhos e viu neles o sucesso que ele e Isabel haviam forjado. Eram homens e mulheres de bem, fortes e capazes, mas viviam em um mundo diferente do seu. Suas vidas estavam completas. Suas famílias já não gravitavam ao redor daquele velho carvalho que começava a perder suas folhas. Sentiu-se mais do que nunca desnecessário. Um móvel antigo e valioso que já ninguém sabia onde colocar. Vocês têm razão, filhos, respondeu João. Sua voz era um sussurro rouco. Decidi que vou tirar essas férias. Preciso me afastar de tudo isso, esparecer minha mente e buscar um pouco de paz. Os filhos se entreolharam com alívio. Pensaram que seu pai finalmente estava aceitando a realidade e buscando uma forma de sarar. Não suspeitaram que por trás dessas palavras se ocultava um plano muito mais sombrio e definitivo. João lhes pediu que o deixassem organizar sua viagem sozinho, que queria privacidade absoluta para se encontrar.
Depois de um jantar rápido e cheio de conversas sobre negócios e planos futuros dos netos, os filhos se despediram, prometendo ligar assim que soubessem que ele estava em seu destino turístico. Quando o silêncio regressou à mansão, João se dirigiu ao seu escritório. Sobre a escrivaninha de mogno, redigiu uma carta com mão trêmula, mas decidida. Nela lhes pedia perdão pelo que ia fazer. Dizia o quanto os amava e deixava instruções detalhadas sobre a administração total de seus bens. Era uma carta de despedida. Sua intenção não era ir a um resort de luxo nem a uma cidade cosmopolita. Seu plano era realizar uma última viagem pelos caminhos de sua memória, visitando os lugares onde ele e Isabel haviam lutado juntos para terminar no local onde a havia conhecido, a casa velha de madeira na montanha, onde começou sua história. Na manhã seguinte, antes que o sol terminasse de nascer, João saiu da mansão levando apenas uma pequena mala de couro desgastado. Conduziu seu carro mais modesto, aquele que raramente usava, e se afastou do condomínio fechado. Sua primeira parada foi a fábrica têxtil, uma estrutura colossal de concreto e vidro que ocupava vários hectares. Parou em frente aos portões principais, observando o desfile de caminhões e a fumaça que saía das chaminés industriais. Recordou o dia em que compraram sua primeira máquina de costura de segunda mão. Isabel passava noites inteiras com a coluna curvada costurando camisas humildes enquanto ele buscava clientes nos mercados locais. Naquele tempo, o cansaço era uma medalha de honra e cada moeda ganha tinha sabor de vitória. Eles a tinham construído juntos com esforço e estratégia. Agora a fábrica produzia milhões. Permaneceu ali alguns minutos e sorriu despedindo-se daquele gigante de ferro que representava o auge de seu sucesso. Continuou seu descenso até o vale, onde se estendiam as plantações de sua propriedade. Milhares de hectares de trigo e milho balançavam com a brisa matutina. João desceu do carro e caminhou alguns passos pela beira da estrada. Recordou quando o terreno era uma extensão de terra seca e dura que ninguém queria. Ele e sua esposa haviam passado meses removendo pedras com suas próprias mãos, semeando esperança em um solo que parecia estéril. Ela sempre dizia que a terra sabia quem a amava de verdade. João sentiu uma pontada no coração ao compreender que agora a terra continuaria dando frutos, mas as mãos que a amaram já estavam sob ela. O sol começou a esquentar com força enquanto chegava à zona mais antiga da cidade, um bairro de ruas estreitas e fachadas descascadas. Ali se encontravam as velhas lojas que alguma vez alugou junto a Isabel. Eram locais pequenos, de tetos baixos e cheiro de umidade, onde vendiam seus primeiros produtos caseiros. João parou em frente a uma delas, agora convertida em uma loja de ferragens. Fechou os olhos e pôde sentir de novo o aroma do pão recém-assado e das geleias que sua esposa preparava para atrair os clientes. Recordou suas risadas quando a chuva se filtrava pelo teto e tinham que usar baldes para não se molhar. Eram pobres, terrivelmente pobres, mas eram imensamente felizes porque tinham um ao outro. "O senhor está bem, cavalheiro?" perguntou um jovem que passava pela calçada. Alvelou tão pálido e absorto. "Sim, filho, só estou recordando um tempo melhor", respondeu João com um sorriso triste. Subiu de novo em seu veículo. A viagem de nostalgia o estava esgotando fisicamente, mas sua determinação não enfraquecia. Deixou para trás a cidade e começou a subir por uma estrada de terra que serpenteava em direção à parte mais alta e esquecida da serra. À medida que ascendia, a paisagem se tornava mais agreste e o ar mais puro. As árvores frutíferas deram lugar a pinheiros e arbustos. O asfalto desapareceu por completo, dando lugar a uma senda empoeirada que só os conhecedores transitavam. O sol da tarde ainda estava forte, porque tinha começado seu percurso muito cedo. Finalmente, após horas de viagem, chegou ao lugar onde tudo havia começado. Era um pequeno platô, rodeado de vegetação selvagem. Ali, quase oculta pela mata e pelos anos de abandono, se encontrava a velha casa. Era uma construção humilde, de madeira acinzentada e com umidade. Aquele era o refúgio onde João nasceu e cresceu na pobreza mais extrema junto com seus pais. O lugar onde conheceu Isabel, sendo apenas uma adolescente que vivia em uma casa próxima, uma moça cheia de sonhos e ilusões pelo futuro. Ao crescer se apaixonaram e ela aceitou compartilhar sua vida com ele. Apesar de que não tinha nada a lhe oferecer mais do que seu trabalho duro, João parou o carro a alguns metros da entrada. O silêncio ali em cima era distinto do da mansão. Era um silêncio cheio de sussurros do vento e cantos de aves. Um silêncio que não pesava, mas que envolvia.
Baixou do veículo sentindo que suas pernas mal podiam sustentá-lo. Caminhou em direção à casa com o coração, batendo com uma força incomum. Seu plano: acender fogo na parte de trás, deitar-se no canto onde alguma vez houve uma cama de palha, e ao respirar a fumaça por muito tempo, esperar que o sono eterno o reclamasse sem ninguém que detivesse o fogo, tudo ficaria feito cinzas. Já não queria lutar, já não queria construir, já não tinha motivos e estava cansado. Já estou aqui, Isabel. Acabou minha viagem também, sussurrou com lágrimas rolando por suas bochechas sulcadas de rugas. No entanto, ao olhar com mais atenção ao redor, notou algo estranho no chão. A entrada não estava de todo coberta de mato, mas sim, havia sido cortado um pequeno caminho em direção à casa recentemente. Levantou sua vista para olhar mais longe e, de repente, viu um pequeno e belo jardim com diversas flores assombrosamente cuidadas. João franziu o senho confuso. Aquele lugar estava longe o suficiente para que ninguém o visitasse, e muito menos para que alguém decidisse morar nele. De repente, 3 crianças saíram da casa, conversando entre si como se fosse rotina diária. Tinham cestas nas mãos e se dirigiram ao jardim de flores. Eram 2 meninos de aproximadamente 10 a 12 anos. Um pouco mais alto que o outro, com corpos magros e sujos, como se passassem o dia trabalhando. Cuidavam de uma menina mais pequena. À primeira vista parecia ter uns 6 anos. Ela sorria feliz ante as brincadeiras dos 2 meninos. Os 3 pequenos começaram a cortar as flores com delicadeza. Estavam completamente concentrados na sua tarefa, colocando-as nas cestas. João, esquecendo por completo o objetivo pelo qual tinha ido à casa, decidiu se aproximar lentamente. Seus passos soaram com o mato e o pasto seco do chão, alertando as crianças de sua presença, as quais ao levantar a vista se paralisaram como quem foi encontrado cometendo um crime. "Oh, não!" escutou a voz do maior. Olharam-se entre si com expressões de pânico. "Deve ser o dono." "E agora? O que faremos, Joca?" Na curta distância pôde escutar os sussurros preocupados das crianças. "Quem são vocês?" conseguiu perguntar João, suavizando seu tom de voz, enquanto se aproximava mais lenta e serenamente, mostrando-se inofensivo para não assustar as crianças. "Por que estão neste lugar tão afastado de tudo?" "Nós não temos outro lugar para ir", disse o maior como se estivesse representando as outras crianças. Deu um passo à frente como protegendo-os. "Sou Pedro e ele é meu irmão, Lucas", disse o primeiro tratando de manter a compostura. "Ela é nossa irmã mais nova, Mari." "Bom, na verdade todos somos órfãos, e nenhum somos irmãos de verdade, mas decidimos ser irmãos os 3. Nós escapamos do abrigo da Cidade Baixa. Lá nos batiam e nos obrigavam a trabalhar desde o amanhecer até que já não podíamos nos mover. O homem que cuida de nós fica com todo o dinheiro que ganhamos vendendo coisas nos semáforos." João sentiu uma pontada de indignação que lhe percorreu a coluna. Ele conhecia bem a dureza do trabalho, mas a ideia de crianças, sendo exploradas em um lugar que deveria ser seu refúgio, despertou nele uma faísca de autoridade que cria extinta. Aproximou-se um pouco mais e as crianças retrocederam instintivamente. "Tranquilos, não vou machucá-los", disse João, buscando em sua memória as palavras que Isabel usava para acalmar seus próprios filhos quando eram pequenos. Esta casa foi minha há muito tempo. Vim aqui para destruí-la. Não esperava encontrar ninguém aqui. Esta casa está em ruínas. Como é que vocês vivem em um lugar assim?" As crianças se entreolharam confusas. Para elas, João, com seu terno escuro de lã fina e seus sapatos de couro, parecia um habitante de outro planeta. Lucas, o menino mais pequeno de cabelo escuro, apontou as flores do jardim. "Nós fizemos isso. Quando chegamos aqui, não havia mais que mato. Um ancião nos indicou como semeá-las e cuidá-las. Vimos que a casa estava sozinha e muito feia", explicou Lucas com timidez. Pedro voltou a tomar a iniciativa de explicar. "Lucas e eu arrumamos o telhado com alguns galhos e barro para que a Mari não se molhasse com a chuva. Estivemos cultivando flores para vender, lá no povoado de baixo. Assim compramos um pouco de pão e leite. Não queremos incomodar ninguém, só queremos estar juntos." "Está bem, mas não podem viver aqui", disse finalmente. Seu tom era sério e um pouco incomodado. Estava preocupado com as crianças apenas sobrevivendo sozinhas, em uma casa em ruínas, pensando que elas mereciam um lugar melhor. Mas as crianças se assustaram porque para elas soou como um dono de casa anunciando um cruel desalojamento. "Por favor, senhor, não nos tire daqui.
De verdade, se nos encontrarem, nos agarrarão de novo. Não temos para onde ir. Este lugar é melhor que a rua, suplicou Pedro. João se deu conta de que o haviam mal interpretado. Não, eu não estou os expulsando. Só penso que deveriam viver em um lugar melhor. Irei ao abrigo neste mesmo instante. Não, por favor, deixe-nos ficar na nossa casinha. Não queremos voltar lá, gritou a menina à beira do choro. Lucas a rodeou com seus braços como consolando-a por não poder evitar que os devolvam. João os olhou por um momento e compreendeu que se fosse naquele momento, as crianças o veriam como quem os delatou e arruinou suas vidas tranquilas. Iria solucionar o problema do abrigo, mas ainda não era o momento. Bem, podem ficar aqui se isso é o que querem, mas não podem estar aqui sozinhos. É perigoso sem nenhum adulto para cuidar de vocês. Eu ficarei com vocês, disse João. Seu plano havia mudado. Iria mostrar às crianças que era alguém em quem podiam confiar e resolver tudo no abrigo. De verdade, senhor? Perguntou Pedro surpreso, ainda desconfiado. Assim é. Vou cuidar de vocês de agora em diante, assim que não se preocupem por nada, disse João com voz firme. Essas palavras foram simplesmente para confortar as crianças, mas para elas foi como se aquele avô estivesse prometendo ser sua família. Enquanto os dois meninos ainda estavam surpresos e um pouco incrédulos pela amabilidade do ancião, o rosto de Mari se iluminou de ilusão. Então, o senhor será nosso avô agora? Perguntou com um sorriso. João se deu conta da promessa que acabava de fazer inconscientemente. Observou a menina buscando as palavras para explicar-lhe que só os cuidaria até que voltassem a viver felizes no abrigo. Não queria ferir seus sentimentos. A luz da tarde parecia fazer seu rosto brilhar, iluminando seus olhos grandes e profundos. Nesse olhar puro, na forma em que seus lábios se curvaram em um sorriso tímido e esperançoso, João viu um reflexo quase idêntico ao de sua amada Isabel quando era jovem. Era a mesma luz, a mesma faísca de vida que não se rendia apesar da adversidade. O coração do milionário que ele mesmo havia condenado à escuridão da morte deu um salto violento. Sentiu que o ar regressava a seus pulmões com um frescor que não experimentava desde o dia do funeral de sua esposa. Então soube que devia responder. Assim é. Vou ser o avô dos três. Sim. Celebrou Mari dando pulinhos e aplaudindo, celebrando que em lugar de ter enfrentado um dono de casa malvado, havia conseguido um integrante a mais para sua pequena família. Lucas, já temos avô, dizia feliz ao seu irmão que estava mais perto. Sim, é verdade, respondeu Lucas, um pouco nervoso pela repentina notícia. Pedro só sorria vendo-a celebrar, mas seu coração continuava ansioso. Era um estranho. Depois de tudo, Mari correu a buscar sua cesta, que havia caído ao chão antes pelo choque. Rapidamente escolheu flores em um pequeno buquê e o ofereceu a João. São para o senhor, indicou Mari com uma voz doce. A pequena estava dando o mais valioso que eles possuíam. Obrigada por não nos expulsar da nossa casinha. João aceitou as flores com mãos trêmulas. O aroma das flores, uma mistura de pólen e liberdade, inundou seus sentidos. Deu-se conta de que aquelas flores não provinham de uma estufa controlada, nem tinham custado uma fortuna em uma floricultura de luxo. Eram o resultado do esforço de 3 crianças que lutavam para sobreviver na precariedade mais absoluta. São lindas, pequena, respondeu João, sentindo que um nó se formava em sua garganta. Muito obrigado. Pedro olhava cada reação de João. Ao ver como tratava com tanta delicadeza a menina, pôde sentir que era um homem amável. Venha conosco. Já que agora ficará conosco, eu lhe mostrarei onde pode dormir. O ancião ficou surpreso. Iria levá-los imediatamente para sua mansão, comprar-lhes roupas novas e comida em abundância. Mas as crianças estavam tranquilas só porque tinham assumido que ele seria o que ficaria com eles naquela casa velha. Se lhes dissesse que os levaria, talvez só provocaria que fugissem dele. Assim que decidiu que era o melhor seguir-lhes a corrente. Por enquanto, entrou na casa velha seguindo os passos das crianças. Olhou ao seu redor, observou a precariedade dos sacos onde dormiam, o pequeno fogo apagado no centro do cômodo e a falta total de comodidades. Recordou sua mansão cheia de quartos vazios, seu pessoal de serviço pronto para atender qualquer capricho e sua conta bancária transbordando de zeros, que não podiam comprar-lhe nem um grama da felicidade que emanava daquele buquê de flores. Senhor, muito obrigado por nos deixar estar aqui e por nos acompanhar.
disse Pedro, voltando-se a ver João como um pequeno líder de lar. Nós nos esforçaremos muito. Algum dia lhe pagarei este favor. Eu o devolverei por 1000, disse com uma determinação que João reconheceu de imediato. Era a mesma valentia que ele mesmo teve quando jovem decidiu que não deixaria que sua família passasse fome, sem importar o duro que tivesse que trabalhar. Pedro continuou falando. Lucas e eu vamos ganhar muito dinheiro vendendo todas as flores. Economizaremos para comprar materiais para vender mais coisas aos turistas. Quando formos grandes, vamos arrumar esta casa por completo. Colocaremos luzes, vidros nas janelas e a converteremos em uma mansão de luxo para que o senhor viva confortável. O senhor não terá que voltar a estar triste. João soltou uma gargalhada curta, um riso que nasceu do mais profundo de seu peito e que lhe doeu fisicamente de tão pouco que a usava. Como notou que estava triste? Era uma ironia maravilhosa e cruel. Duas crianças que não tinham nada lhe prometiam riquezas a um dos homens mais influentes do país. Mas em suas palavras não havia hipocrisia nem interesse. Havia um amor puro e um sentido da gratidão que João não havia visto em anos, nem sequer nos círculos sociais mais distintos. "O senhor está rindo de nós?" perguntou Lucas um tanto ofendido. Não rio de vocês", aclarou João, secando uma lágrima traiçoeira que escapou de seu olho direito. "Rio de como estive cego. Rio porque vocês têm um coração maior que qualquer palácio que eu tenha conhecido." O milionário guardou silêncio por um momento, olhando para a janela onde o sol começava a atingir o céu de laranja e violeta. O plano de fechar os olhos para sempre naquele lugar havia se dissolvido, substituído por uma curiosidade e uma necessidade que não compreendia de todo. Essas crianças o necessitavam, mas ele se deu conta de que ele as necessitava muito mais. A solidão de sua mansão era um deserto, mas esta casa em ruínas com estes anjos de rostos sujos era um oásis. "Vendemos flores durante a manhã. Como já vai anoitecer, devemos ficar aqui. Voltar pela serra com a lanterna não é muito boa ideia por hoje. Nesta casa não tem luz, assim que dormimos cedo e acordamos com o sol. Amanhã iremos juntos vender essas flores. Verá o que tal nos dá o negócio", disse Pedro com um sorriso. João sorriu de volta. Recordou os sonhos em que sua esposa parecia despertá-lo cedo, dizendo-lhe que se levantasse, porque havia muitas coisas para fazer. Estas crianças tinham essa mesma luz nos olhos. A energia de alguém que se levanta todos os dias com um objetivo, e agora ele também o tinha. Esperou que todos dormissem e os agasalhou com as mantas e sua jaqueta para que não lhes chegasse o vento da noite, sentindo uma vez mais que frágeis vidas dependiam dele. O primeiro raio de sol se filtrou por uma das frestas da madeira, golpeando diretamente os olhos de João. O despertar foi distinto ao das últimas décadas. Não houve lençóis de seda egípcia, nem o som suave do ar-condicionado, nem o aroma do café gourmet que seu mordomo costumava deixar na mesinha de cabeceira. Em seu lugar, sentiu o contato frio do chão de terra e o peso de uma manta desgastada que cheirava a fumaça de lenha e a campo. Doía-lhe as costas, um lembrete físico de sua idade e do sacrifício que significava ter dormido em uma superfície tão dura. Mas ao abrir os olhos não sentiu o peso morto da depressão que o havia acompanhado desde a morte de Isabel. Ao seu lado, as 3 crianças dormiam profundamente. Mari tinha a cabeça apoiada no ombro de Pedro, e Lucas abraçava a pequena mala de couro de João como se fosse um tesouro sagrado. O milionário se incorporou com lentidão, tratando de não fazer ruído. Observou suas próprias mãos nodosas e marcadas pela idade. E logo olhou as dos pequenos, pequenas, mas já com calos prematuros pelo trabalho no monte. Uma estranha calidez lhe inundou o peito. "Vovô, já vai?" sussurrou Mari, esfregando os olhos com seus punhos cerrados. João lhe sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, o sorriso não se deteve em seus lábios, mas sim chegou até seu olhar. "Não, pequena. Prometi que iríamos vender flores hoje. E um Guimarães nunca quebra sua palavra", respondeu ele, ajudando-a a levantar-se. O café da manhã consistiu em um pedaço de pão duro que as crianças haviam guardado com cuidado e um pouco de água clara fervida de um arroio próximo. João, o homem que costumava jantar nos restaurantes mais caros da Europa, saboreou aquele bocado sentindo o valioso que era o alimento. Havia algo na generosidade das crianças, na forma em que se asseguravam de lhe dar o pedaço maior. Antes de sair, João se olhou no reflexo de um balde de água. Seu terno de grife estava amassado e manchado de poeira. Tirou a jaqueta fina e a dobrou com cuidado,
escondendo-a debaixo de uns sacos para não chamar a atenção. Desabotoou os punhos da camisa branca, arregaçou as mangas e despenteou seu cabelo grisalho. Ante os olhos de qualquer desconhecido, agora não era mais que um ancião humilde acompanhando seus netos. Caminharam serra acima para recolher as flores mais frescas. Mari o guiava pela mão, mostrando-lhe quais eram as mais resistentes e quais tinham o perfume mais doce. João a observava com o coração apertado. A menina se movia com uma graça que lhe recordava constantemente a Isabel. Cada vez que Mari encontrava um lírio silvestre e lançava um grito de alegria, João sentia que Isabel estava ali, enviando-lhe uma mensagem codificada no riso dessa criatura. O vazio que sentia em sua mansão começava a se preencher com a singeleza daquele campo. Uma vez recolhidos vários buquês, empreenderam o descenso até o povoado mais próximo. Pedro e Lucas caminhavam com passo firme, carregando as cestas com uma dignidade que comovia João. Passaram ao lado do carro de luxo de João, estacionado atrás do mato perto da casa. "Cuidado!" gritou Pedro com uma pose de alerta. Olhou ao redor como buscando alguém. Lucas e Mari também começaram a olhar com medo ao redor. "O que ocorre?" perguntou João, confuso por suas reações. Estava a ponto de sacar suas chaves para levá-los, dali até o povoado. Mas a resposta de Pedro o paralisou. "Esse tipo de carro costuma ser de gente má. Se virem alguém perto, não confiem nele. Deve ser o dono desse carro." João ficou surpreso. Não sabia o que havia feito as crianças pensarem isso na sua pouca idade. Mas devia haver uma razão. Não deveriam julgar as pessoas pelas suas coisas. Nem todos os que conduzem esses carros são maus. Mas tem razão, não custa ser precavido. De todas as maneiras, para isso estou aqui, para cuidar de vocês. As crianças o olharam com alívio, recebendo com gosto seu conselho e proteção. Continuaram caminhando com tranquilidade. João guardou suas chaves no seu bolso. De nenhuma maneira ia deixar que pensassem que ele era uma má pessoa quando as crianças já haviam começado a confiar nele. Decidiu esquecer o carro e experimentar a vida como as crianças o faziam, caminhando, esforçando-se. Ao chegar à praça principal, as crianças se localizaram em uma esquina concorrida. Pediram a João que os esperasse a um par de metros. Ele estava observando em silêncio. Viu como muita gente passava direto, ignorando as súplicas dos pequenos. Alguns, inclusive, os olhavam com desprezo, se afastando como se a pobreza fosse uma doença contagiosa. João sentia uma raiva surda borbulhar em seu interior. Queria se aproximar, comprar todas as flores do povoado e levar as crianças a um lugar seguro naquele mesmo instante, mas se conteve. Sabia que se revelasse seu poder agora, quebraria a magia do que estava ocorrendo. Necessitava entender a vida a partir desta perspectiva. De novo, na metade da tarde, se sentaram para descansar no meio-fio de uma calçada. Haviam vendido só 3 buquês. Os pés de João estavam inchados, e o sol havia queimado um pouco seu pescoço, mas não se queixou. "Não se preocupe, vovô João", disse Pedro, secando o suor da testa com a manga de sua camisa. "Hoje foi um dia fraco, mas amanhã será melhor." "Sim", adicionou Lucas com um brilho de ambição pura nos olhos. "Estamos economizando cada moeda. Quando tivermos suficiente, o senhor já não terá que dormir no chão. Vamos contratar os melhores construtores do mundo. Vamos pôr mármore nessa casa como o que tem os palácios dos filmes, e lhe compraremos um terno novo, um que brilhe." João soltou uma gargalhada genuína, um riso que ressoou em toda a rua e que fez com que um par de transeuntes se detivessem para olhá-lo. Era a ironia mais grande de sua vida. 2 crianças que não tinham sapatos próprios lhe estavam prometendo mármore e luxos ao homem que era dono da metade das pedreiras do país. "Do que está rindo, vovô? Não acredita em nós?" perguntou Lucas, um pouco ferido no seu orgulho. João os abraçou a ambos, atraindo-os para seu peito. O cheiro de sol e de esforço das crianças era muito mais real que o perfume dos salões de alta sociedade. "Eu acredito em vocês, filhos. Acredito totalmente", disse João quando recuperou o fôlego. Rio, porque fazia anos que não escutava algo tão valente. "Vocês têm um espírito que vale muito mais que todo o ouro que há nos bancos desta cidade." Nesse momento, Mari se aproximou e lhe pôs uma pequena flor na lapela de sua camisa, justo onde antes costumava levar broches de ouro ou insígnias de honra, para que sempre se veja bonito. "Vovozinho", sussurrou a menina. João fechou os olhos por um segundo. No silêncio de sua mente escutou a voz de Isabel. Era como se ela lhe dissesse:
Está vendo, João? O mundo não terminou comigo. Estas crianças te necessitam, e você necessita da luz delas para não se perder na sombra da minha lembrança. Aquele pensamento lhe deu uma paz que nenhum medicamento nem terapia havia conseguido proporcionar-lhe. João havia deixado seus cartões bancários na mansão, crendo que já não necessitaria gastar. Só tinha um par de notas no seu bolso que usava às vezes para dar gorjetas. As gastou em comida para as crianças ante seus olhares de assombro. Vovô, tinha dinheiro, disse Mari, quase babando ao ver a sopa de galinha quente que deixavam à sua frente. Assim é. É o último que me restava. Terei que ir conseguir mais, disse João, pensando em que no dia seguinte teria que ver a forma de convencer as crianças de sair dessa casa. Isto está delicioso, exclamou Pedro. Sim, está tão quentinho que me faz sentir muito confortável enquanto o como, disse Lucas, que usualmente preferia não falar pela timidez, mas pela emoção havia se soltado a falar. Muito obrigado, vovozinho. É a melhor comida que provei, disse Mari. Enquanto estiver com vocês, lhes prometo que não lhes faltará nada, disse João com um sorriso confiável. João se sentia muito feliz e ao mesmo tempo triste de que estivessem tão emocionados por uma simples sopa de galinha quente. Decidiu só desfrutar o momento e rir junto com as crianças, desfrutando uma comida singela em família. Essa noite, de regresso à casa, a convivência se tornou mais íntima. João lhes contou histórias de sua infância, omitindo convenientemente sua transformação em milionário. Falou-lhes de como ele também havia passado fome, e de como havia conhecido uma mulher maravilhosa que lhe ensinou que o amor era a única riqueza que não se desvaloriza com o tempo. As crianças o escutavam com os olhos muito abertos, encontrando naquele ancião não só um protetor, mas sim um espelho de seus próprios sonhos. E ela era bonita? Perguntou Mari, referindo-se a Isabel. Era a mulher mais linda que pisou esta terra, respondeu João, olhando as estrelas através de um buraco no teto. Tinha seus mesmos olhos, Mari. Uns olhos que podiam ver a beleza, inclusive nos lugares mais escuros. Antes de dormir, os gêmeos se aproximaram de João com uma pequena lata de metal onde guardavam seus ganhos. Tome, vovô, guarde o dinheiro, disse Pedro com total confiança. Confiamos no Senhor. O Senhor é parte de nossa família agora. João pegou a lata, sentindo o peso das moedas de pouco valor, como se pesassem toneladas de responsabilidade. Aquelas crianças lhe estavam entregando tudo o que tinham, seu sustento e seu futuro, sem duvidar nem um segundo. O milionário, que sempre havia vivido rodeado de contratos, advogados e garantias, se sentiu oprimido por essa mostra de fé desinteressada. Enquanto as crianças se acomodavam para dormir, João ficou acordado um pouco mais. Observou a casa, esse lugar que ele havia querido converter em sua tumba, e se deu conta de que havia se transformado em um templo de vida. Já não queria fechar os olhos para sempre. Queria acordar no dia seguinte para ver Mari sorrir, para escutar os planos grandiosos dos gêmeos e para proteger essa faísca de esperança que eles haviam acendido em sua alma murcha. No entanto, no fundo de sua mente sabia que esta paz era frágil. Ainda estava pendente ver o que havia ocorrido com o abrigo, verificar se nenhuma outra criança havia caído em mãos de gente malvada. Mas por essa noite, João Guimarães, o homem que tinha tudo e não tinha nada, dormiu com um sorriso no rosto, protegido pelo abraço de 3 anjos que lhe haviam ensinado que a verdadeira fortuna não se conta em notas, mas sim em batidas de coração compartilhadas. A manhã se apresentou com um céu de cor chumbo, carregado de uma umidade que penetrava até os ossos. Apesar do clima hostil, João e as crianças se encontravam no mercado municipal da Cidade Baixa. Haviam conseguido recolher uma quantidade considerável de flores e pequenas plantas enraizadas em latas velhas. João, com sua camisa de linho agora manchada de terra e suas mãos marcadas pelo trabalho do campo, se sentia estranhamente vivo. Cada vez que ajudava Mari a acomodar as pétalas de uma margarida, ou que trocava um olhar de cumplicidade com os gêmeos, o vazio em seu peito se reduzia um pouco mais. No entanto, a paz do meio-dia se quebrou com o som estridente de uns pneus sobre o pavimento molhado. Uma caminhonete cinza, de aspecto descuidado mas imponente, parou bruscamente em frente à barraca improvisada das crianças. Do veículo desceu um homem corpulento de feições rústicas e um olhar que destilava uma crueldade alimentada por anos de impunidade. Era o Sr. Valdir, o administrador do abrigo do qual os pequenos haviam escapado. Ao vê-lo,
A cor abandonou o rosto de Pedro e Lucas. Os gêmeos deram um passo atrás, interpondo-se instintivamente entre o homem e sua irmã pequena. Mari soltou o buquê que segurava e se escondeu atrás das pernas de João, tremendo com tal violência que o ancião pôde sentir o medo vibrando através de sua própria pele. Com que aqui estão, pequenas ratas ingratas, rugiu Valdir. Sua voz era um chicote que chamou a atenção de todos os presentes na praça. Pensaram que poderiam se esconder para sempre no mato. Me fizeram perder muito tempo e dinheiro. O homem avançou com passos pesados, ignorando os olhares dos transeuntes que, intimidados pela sua presença, começavam a se afastar. Valdir estendeu sua mão grande e calejada, prendendo Pedro pelo colarinho de sua camisa rasgada. O menino tentou se soltar, mas o administrador o sacudiu com uma força bruta que lhe arrancou um gemido de dor. "Solte-o!" gritou Lucas, lançando-se contra a perna do homem, só para ser afastado com um safanão que o fez cair sobre o asfalto. João sentiu algo que não havia experimentado em décadas, uma fúria fria e calculadora. Endireitou-se, e nesse movimento sua coluna pareceu recuperar a firmeza de sua juventude. Seus olhos, antes nublados pela melancolia, se afiaram como lâminas de aço recém-forjadas. "Solte o garoto agora mesmo", disse João. Sua voz não foi um grito, mas sim um mandato carregado de uma autoridade tão absoluta que Valdir se deteve surpreso pelo tom daquele ancião que parecia um mendigo. "E quem é você, velho estúpido?", cuspiu o administrador, soltando Pedro para encarar João com um sorriso zombeteiro. "Outro indigente que se acha o avô destes delinquentes. Mexa-se, se não quer que eu quebre os poucos ossos que lhe restam." Valdir levantou a mão para golpear João, mas o milionário não retrocedeu nem 1 milímetro. Em lugar disso, João meteu a mão no seu bolso e extraiu um pequeno dispositivo metálico, um telefone satelital que guardava para emergências. Com uma calma que gelava o sangue, marcou um número de discagem rápida, enquanto mantinha o olhar fixo nos olhos do agressor. "Fala, João Guimarães", disse ao telefone, e o nome ressoou na praça com o peso de uma sentença judicial. "Necessito da minha equipe legal, da Polícia Estadual e da imprensa na praça principal da Cidade Baixa agora. E liguem para o governador. Digam-lhe que seu cargo depende do que ocorrer nos próximos 10 minutos." Valdir ficou mudo. O sorriso de superioridade foi se desvanecendo enquanto observava o rosto de João. Começou a notar detalhes que antes havia ignorado. A qualidade do relógio que o ancião ainda levava sob a manga da camisa suja. A forma em que sua só presença parecia dominar o espaço circundante. E esse nome que era sinônimo de poder absoluto em toda a região. "João Guimarães", gaguejou o homem, retrocedendo um passo. "Não, o senhor não pode ser ele. O grande João Guimarães está de férias no exterior. Isto é uma piada." "A piada terminou para você, Valdir", sentenciou João, avançando em direção a ele. O administrador, que antes parecia um gigante, agora se via pequeno e miserável frente à dignidade do milionário. "Eu vi como você trata estas crianças. Escutei suas histórias sobre seu abrigo, que não é mais que uma fábrica de escravos sob seu comando. Você vai pagar por cada golpe, por cada lágrima e por cada moeda que lhes roubou." Em menos do que Valdir pôde reagir, o som de sirenes encheu o ar. Vários carros de polícia e 2 sedãs pretos de luxo cercaram a praça. Dos veículos desceram homens de terno escuro e oficiais de alta patente que se dirigiram diretamente para João, ignorando a sujeira em sua roupa. "Senhor Guimarães, seus filhos nos avisaram que havia desaparecido. Estavam desesperados", disse um dos advogados, inclinando a cabeça com respeito. "Quais são suas instruções?" João apontou para Valdir com um dedo que não tremia. "Esse homem cometeu crimes atrozes contra a infância. Quero que seja preso imediatamente e quero que iniciem os trâmites para a compra total do terreno e dos direitos do abrigo local até o anoitecer. Esse lugar já não pertencerá a este monstro, mas sim à Fundação Guimarães." Os policiais algemaram Valdir enquanto este gritava clemência, mas João não o olhou nem uma vez mais. Ajoelhou-se sobre o pavimento, esquecendo seu orgulho e sua posição, para abraçar as 3 crianças que o olhavam com uma mistura de terror e adoração. "Vovô?", perguntou Mari, com os olhos cheios de lágrimas. "De verdade o senhor é uma pessoa importante?" João lhe acariciou o cabelo, sentindo que seu coração batia com uma paz renovada. A revelação de sua identidade não o afastava deles. Pelo contrário, lhe dava as ferramentas para ser o escudo que sempre haviam necessitado.
Sou João, seu avô, sussurrou ele, e lhes prometo que ninguém nunca mais voltará a lhes pôr a mão em cima. Mari o abraçou de volta, mas os meninos ficaram em silêncio com um olhar de profunda tristeza e preocupação. O sol começava a descer por trás dos cumes da montanha, tingindo o horizonte com pinceladas de fogo e púrpura. João, sentado em um banco de pedra com Mari no seu colo, sentia o peso da fadiga em seus ombros, mas seu olhar permanecia fixo nos meninos. Pedro e Lucas estavam de pé a alguns metros com as mãos entrelaçadas e as cabeças baixas. A revelação da verdadeira identidade do ancião havia levantado um muro invisível entre eles. Para as crianças, aquele avô humilde que dormia no chão havia se transformado em um gigante inalcançável, um homem que movia o mundo com uma só chamada telefônica. "Por que estão tão calados, rapazes?" perguntou João. Sua voz era uma carícia suave em meio ao ar gélido. "O perigo já passou. Esse homem não voltará a machucar ninguém." Pedro levantou a vista e João viu em seus olhos uma tristeza que lhe doeu mais que qualquer golpe. Não era medo do administrador, mas sim o medo do abandono, dessa solidão que as crianças da rua conhecem muito bem. "Agora que todos sabemos que o senhor tem muito dinheiro, já não tem sentido que ninguém regresse à casa velha", sussurrou Pedro com um nó na garganta. "O senhor tem casas de verdade com tetos que não gotejam e boa comida. O senhor mandou arrumar o abrigo para nos levar para lá, certo? Agora que o abrigo será um lugar bom, nós teremos que ir para lá." Lucas assentiu com amargura, limpando uma lágrima rebelde com o dorso de sua mão suja. "O quê? Isso significa que o vovô não viverá conosco." Mari, ao escutar seu irmão, começou a soluçar em silêncio, agarrando-se à camisa de João, como se fosse sua última tábua de salvação em um oceano agitado. O milionário sentiu que o coração se lhe partia em 1000 pedaços. Compreendeu que para estas crianças sua riqueza não era uma bênção, mas sim o sinal de que seu tempo juntos havia terminado. Antes que João pudesse responder, o estrondo de vários motores a grande velocidade rompeu a calma do povoado. 3 caminhonetes pretas de alta gama frearam violentamente perto da praça, levantando uma nuvem de poeira. Da primeira caminhonete desceu Ricardo, com o rosto transtornado e os olhos injetados em sangue pelo choro e a falta de sono. Atrás dele, Júlia e Marcelo correram em direção ao seu pai, seguidos por um grupo de investigadores privados e oficiais de polícia que os haviam ajudado na busca. "Pai!" gritou Júlia, lançando-se aos pés de João e rodeando suas pernas com um abraço desesperado. "Por Deus, pai! Pensamos que o tínhamos perdido para sempre." Ricardo se aproximou tremendo de pés à cabeça, segurando em sua mão um envelope amassado, a carta de despedida que João havia deixado em seu escritório. Suas mãos tremiam tanto que o papel rangia ruidosamente. "Como pôde nos fazer isso?" perguntou Ricardo com a voz quebrada pela angústia. "Encontramos sua carta há 2 dias. Percorremos cada hotel, cada hospital, cada canto da cidade, procurando o senhor. A polícia dizia que podia ter feito uma loucura. Estávamos aterrorizados de que estivesse sozinho, sofrendo, querendo morrer sem nos dar a oportunidade de dizer o quanto o amamos. O senhor tem ideia de como teríamos ficado se algo lhe tivesse acontecido?" Marcelo se ajoelhou do outro lado de seu pai, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto seus ombros se sacudiam pelos soluços. O impacto emocional de ver seu pai com roupas manchadas em um povoado esquecido, rodeado de crianças desconhecidas e com uma aparência de fragilidade que nunca lhe haviam visto, os deixou sem palavras. João olhou para seus filhos biológicos e sentiu uma vergonha profunda. Em sua dor pela perda de Isabel, havia se esquecido de que o valor de sua vida não o decidia ele, mas sim também as pessoas que o amavam. Ainda que ele sentisse que já não servia para nada, os demais o seguiam vendo como algo valioso. "Perdoe-me", disse João, e suas próprias lágrimas finalmente fluíram com liberdade, sulcando as rugas de seu rosto. "Eu estava imerso na tristeza que me cegou. Sentia que já não tinha um propósito, que meu lugar era junto de sua mãe e que vocês já não me necessitavam. Fui um covarde ao querer deixá-los e terminar com meu sofrimento sem pensar em como vocês ficariam." Júlia levantou a cabeça, olhando para as 3 crianças que observavam a cena com assombro e timidez. Era a primeira vez que viam adultos chorar, e não entendiam por quê. Júlia viu a pequena Mari, que ainda se ocultava atrás do braço de seu pai, e os meninos que pareciam querer desaparecer. "Quem são eles, pai?" perguntou Júlia,
suavizando seu tom enquanto secava suas próprias lágrimas. João fez um gesto para que Pedro e Lucas se aproximassem. Os meninos avançaram com passos vacilantes, intimidados pela elegância e o porte dos filhos do milionário. João os pegou pelos ombros e os apresentou com um orgulho que iluminou seus olhos. "Eles são meus anjos da guarda", declarou João com firmeza. "Quando cheguei à velha casa da montanha para fechar os olhos e me deixar ir, eles estavam ali. Me deram um teto, compartilharam seu pão comigo e me presentearam flores quando eu só tinha sombras. Estas crianças não deixaram que meu coração parasse. Me ensinaram que ainda há beleza no mundo e que sempre haverá alguém que necessite um pouco de amor para seguir adiante. Sem eles, eu já não estaria aqui." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de uma emoção purificadora. Ricardo, Marcelo e Júlia olharam para os pequenos com uma gratidão nova e profunda. Compreenderam que essas crianças, em sua pobreza e desamparo, haviam conseguido o que todo o dinheiro e a influência da família Guimarães não pôde devolver a seu pai o desejo de viver. Ricardo se pôs de pé e se aproximou de Pedro e Lucas. Apesar de seu terno impecável de R$15.000, ajoelhou-se para estar à sua altura. Com um gesto de ternura, lhes pôs as mãos nos ombros. "Obrigado", disse Ricardo com sinceridade. "Obrigado por cuidar de nosso pai quando nós não soubemos como fazê-lo. Ele é tudo para nós e vocês lhe devolveram a vida. De agora em diante nunca lhes faltará nada. São parte de nós." João se levantou segurando Mari em seus braços. Olhou para seus 3 filhos maiores e logo para as 3 crianças. A ponte entre seus 2 mundos havia sido construída com as lágrimas desse reencontro. "Filhos, tenho um pedido a lhes fazer", disse João, olhando para Ricardo, Marcelo e Júlia. "Decidi que não voltarei sozinho à mansão. Vou adotar formalmente Pedro, Lucas e Mari. Eles já não têm que se preocupar com abrigos nem por vender flores para comer. Quero que cresçam conosco, que recebam a educação que merecem e que encham de risadas os corredores dessa casa que esteve tão silenciosa." As crianças abriram os olhos de par em par, incapazes de crer no que escutavam. Mari rodeou o pescoço de João com seus bracinhos e escondeu seu rosto no ombro do ancião, chorando de felicidade. Pedro e Lucas se lançaram aos braços de João, soluçando com uma força que desabafava anos de maus tratos e abandono. "De verdade seremos uma família?" perguntou Lucas com um fio de voz. "Para sempre", respondeu João. "E a casa velha não será demolida. A arrumaremos para que seja um lugar lindo, um lembrete de onde viemos e de como o amor nos encontrou em meio à tormenta." Júlia se aproximou e abraçou as crianças junto com seu pai. E logo Ricardo e Marcelo se uniram ao abraço grupal. Em meio àquela praça humilde, rodeados de policiais e curiosos, a família Guimarães se reconstruiu das cinzas. Os filhos biológicos aceitaram os pequenos com um carinho genuíno, entendendo que o amor não se divide, mas sim se multiplica. Semanas depois, a mansão Guimarães já não era um mausoléu. O som dos pés de Mari correndo pelos jardins e as vozes dos gêmeos estudando na biblioteca haviam devolvido a alma à propriedade. João já não passava os dias sentado em frente ao retrato de Isabel com tristeza. Agora, cada vez que olhava a pintura, sentia que ela lhe sorria complacida pelo jardim de vidas que ele estava cultivando. O abrigo havia sido transformado em um centro de excelência, um refúgio de paz para centenas de crianças que agora tinham um futuro brilhante, graças à visão de um homem que voltou da morte para dar vida. João caminhava pelo jardim de sua mansão, levando na lapela de seu paletó uma pequena flor silvestre, a mesma que Mari lhe havia presenteado na rua. Sabia que seus dias na terra tinham um novo e poderoso significado. Já não era só o dono de um império têxtil, era o avô, o pai e o protetor de um novo legado. A solidão havia partido para sempre, derrotada pela singeleza de 3 anjos que lhe ensinaram que, enquanto houver alguém para amar, sempre haverá uma razão para despertar no dia seguinte. Se esta história tocou seu coração, apoie-nos com um curtir. Deixe nos comentários o que é que te inspira a despertar cada dia. Gostaríamos muito de ler você. Inscreva-se para não perder novas histórias emocionantes. Nos vemos na seguinte história.